Fora do patrulhamento das ruas da capital, no período de março a agosto, a Rotam está de volta às ruas de Goiânia. Agora reformulada, renovada, com mais de 70 policiais que têm como maior desafio pela frente enfrentar o alto índice de criminalidade nos bairros considerados mais violentos da nossa capital. E para falar sobre esse assunto, a volta da Rotam às ruas de Goiânia, nós recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia o Major Araújo, deputado estadual pelo PRB, a deputada federal pelo PT Marina Santana e o comandante da Rotam, Major Taufik. Bom, primeiramente, esse ano, o ano de 2011, está sendo considerado o ano de maior violência na história de Goiânia. Até o final do mês de novembro já foram registrados mais de 400 homicídios. E eu pergunto a vocês, esse alto índice de criminalidade, esse aumento na criminalidade, tem a ver com a ausência de um policiamento tão forte, tão efetivo como era a Rotam? E a volta da Rotam, com a volta da Rotam, existe a possibilidade, a tendência de que essa criminalidade venha a ser diminuída? Eu vou começar com o nosso deputado estadual, Major Araújo. Sim, a eficiência da Rotam é inquestionável. A Rotam desenvolve um trabalho específico, importante, essencial, principalmente em Goiânia, né? Agora nós tivemos o anúncio do novo plano de segurança pública, um plano estratégico, estendendo o serviço da Rotam para todo o estado. Não sei bem ainda como é que isso vai ser viabilizado, mas especialmente para a região metropolitana de Goiânia, o trabalho da Rotam é essencial. Eu não tenho dúvidas, e as próprias estatísticas já estão mostrando que a volta da Rotam, especialmente a Rotam de Preto, embora as divergências de opinião com relação ao uniforme preto, né, eu ainda entendo que até isso contribui também para uma melhor eficiência do trabalho da Rotam. Eu não tenho dúvidas que a volta da Rotam para as ruas vai sim influenciar nos índices de criminalidade positivamente. E nós teremos aí, já estamos aí, os registros já mostram. Outro dia nós mostramos em outro debate que mostrando os índices, como caíram, inclusive os índices de homicídio, que talvez seja o crime mais difícil de combater. Mas até os índices de homicídios baixaram com a volta da Rotam. Não só com a volta da Rotam, com a mudança do comando, com a nova estratégia adotada pelo comando da Polícia Militar, mas isso inclui também a volta da Rotam de Preto às ruas. Deputada Marina Santana, a senhora acha que esse período em que a Rotam esteve ausente das ruas de Goiânia pode ter influenciado nesse aumento do índice de criminalidade em Goiânia? Eu entendo que a Rotam ela tem um papel distinto dentro da corporação para atuar em uma área específica, que é a área de maior agressividade, vamos dizer, do crime na capital. Sendo assim, é preciso, eu não posso retirar a Rotam, é uma opinião pessoal, mas eu não posso retirar a Rotam dentro do contexto de homicídios da cidade, ou dentro do contexto de homicídios do estado, ou dentro do contexto de homicídios nacional. Então, os dados que nós temos colocam que de 2007 para cá, foi um crescente há uma variação entre um momento e outro, entre um ano e outro, mas o estado de Goiás, de 2007 para cá, acabou ganhando um número maior de homicídios do que a média nacional, uma média maior de homicídios do que a média nacional. E a cidade de Goiânia, de 2002 para cá. Então, varia um pouco. Por exemplo, no ano passado foi identificado um pouco menos do que no ano atrasado, no ano de 2009, mas os índices estão colocados, quer dizer, no registro do Ministério da Justiça e certamente oferecidos pelas polícias e pela segurança do estado de Goiás, dão um indicativo para nós de que o índice é altíssimo, muito acima da média nacional e, no caso da cidade de Goiânia, acima da média do estado de Goiás. E Goiânia também é acompanhada da situação que nós encontramos alguns municípios
do entorno de Brasília, em que realmente é muito grave a situação. Eu tive o prazer de estar com o Major Araújo numa atividade promovida por ele e outros deputados que são originários ali do entorno. E, de fato, nós ficamos ali quase 5 horas em debate, não é isso, Major? E nós tivemos a oportunidade de ver a gravidade naquela região, constatada pelo governo federal como de maior índice, que também isso nos interessa, porque diz respeito aqui ao Estado de Goiás e, portanto, à corporação também da Polícia Militar. Então, eu não gostaria de distinguir a ação específica da Rotan. Eu acho que bons policiais cabem em todos os lugares, tudo que a sociedade quer, bons policiais, que não atuem de forma arbitrária, que respeitem os direitos humanos e que atuem na defesa da sociedade e do cidadão. Então, para mim, o bom policial é aquele que a gente chega na rua, cumprimenta, fica feliz de sentir que a gente está protegido do crime. Agora, os índices gerais de homicídio dão conta eu me preocupo muito quando as pessoas ficam às vezes tampando uma situação desvantajosa, como a desigualdade social, como a situação de criminalidade, porque você não age quando você esconde. Você não pode jogar debaixo do tapete esse tipo de situação. Então, destaco aqui um índice levantado aqui pelo Ministério da Justiça, sendo a cidade de Rio Verde um dos lugares, você veja, campeão em agronegócios no Brasil, e é uma das cidades mais violentas em número de homicídios do estado de Goiás. Então, projeto de desenvolvimento do nosso Estado precisa ter incorporado a visão da segurança pública que apavora a sociedade e que necessita sempre de mais recursos e de mais condições. Mas a Rotan, ela fala aqui, que nem o Major Araújo mencionou, ele é a favor da história dos homens de preto, né? Eu adoro preto, me vestir de preto, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que você tem que identificar o policial e sentir nele um local de segurança. Bom, agora eu vou falar aqui com o Major Taufik, que é o comandante da Rotan. Major, de tudo isso que foi falado, principalmente por parte da deputada Marina Santana, essa preparação do policial para que ele esteja na rua, para que o cidadão possa sentir nele a confiança, a proteção. A gente sabe que a PM trabalha sempre isso, mas especificamente nesse caso da Rotan, que foi tema de tantos debates, né? Está sendo feito um trabalho específico mais direcionado para esses homens que estarão na rua? O policial militar de Rotan, ele tem uma formação específica, né? Nas disciplinas, na matriz curricular, nós vamos desde abordagens táticas, operações que envolvem ocorrências de alto risco, né, como já foi citado pelos nossos debatedores, e até mesmo a disciplina de direitos humanos. Então, o policial militar de Rotan hoje, ele é formado para agir dentro da legalidade, da moralidade, da necessidade e também saber utilizar os seus recursos, seus materiais, o armamento e o equipamento de maneira a seguir o que nós chamamos aí o uso seletivo da força. Então, a Rotan, ela tem todas as condições de dar à sociedade segurança efetiva com a melhor formação possível, como ela sempre teve na sua história. Gostaria de fazer alguns comentários, se me permitirem, os deputados, aí, a respeito dessa situação de homicídios. Essa situação de homicídio, que vem sido muito falada e muito debatida, né? E se nós analisarmos aí com o contexto, colocamos a Rotan, não é? A Rotan está de volta aí desde agosto. E nós não tivemos nenhuma situação em que foi necessário o disparo de arma de fogo para conter o indivíduo chegando ao óbito dele. O que não quer dizer que isso não venha a acontecer um dia. Mas o que nós temos visto aí de homicídios são relacionamentos interpessoais, não é? E a situação da droga, né? E ela também está em todo o território nacional. Então nós temos que analisar essa situação desse crime contra a vida de uma maneira mais ampla, não é? Não apenas responsabilizando a Polícia Militar, mas também a todo um contexto nessa história, não é? Agora, a Rotan está preparada, está qualificada, ela vai agir com rigor, não é? E a Rotan, ela está envolvida em esses tipos de ocorrências em que a vida, não é? Ela está ali muito em risco, inclusive a nossa vida, a vida do policial. E nós acreditamos que a população, ela vai saber discernir isso, né, quanto das ações dos policiais militares de Rotan. E o que a população acha da volta da Rotan às ruas da capital? Esse assunto nós vamos debater no próximo bloco.
A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para. Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Estamos de volta com o programa Opinião, que hoje trata do assunto Volta da Rotan às ruas de Goiânia. E a população, o que acha disso? Vamos ver a opinião dos nossos telespectadores. A Rotan evita muitas coisas na rua, porque até pelo trás deles, e depois que eles voltaram, terminou um pouco da bandidagem, né? Eu acho que foi muito bom a volta da Rotan para as ruas. Ela transmite mais segurança para a população e também dá mais segurança para a população. Eles são bons nesse caso, né? Só que eles confundem as coisas. A pessoa que é do bem está passando quer abater do mesmo jeito que nem o marginal. Então você discorda da forma de abordagem? É, justamente. A forma de eles agir com a pessoa, que não tem nada a ver no caso. Pra mim foi a melhor coisa que eles fez, né? Só que tinha que colocar mais, né? Que apesar que a gente vê algumas viaturas na rua, mas parece que tinha mais viatura que agora, né? Eu acho que todo cidadão tem que aceitar isso, é a coisa mais boa do mundo. Bom, como podemos ver, a maioria das pessoas são favoráveis à volta da Rotan às ruas de Goiânia. Major Taufik, essa participação da população de forma favorável ao retorno da Rotan às ruas de Goiânia, que peso tem isso para o trabalho que vocês começam a desenvolver a partir de agora? A receptividade tem sido muito positiva. Tem um peso muito grande porque nós trabalhamos em benefício da população, em benefício da sociedade. Então todo o nosso treinamento, toda a nossa qualificação é feita para isso. Nós temos um lema: cada abordagem da Rotan ou se faz um amigo ou se prende um ladrão. Então, se não prendemos o ladrão, nós já fizemos um amigo, não é? Então, e a população ela estava ansiosa por isso, para ver a Rotan na rua, e com esse retorno, inclusive do fardamento preto, das viaturas na cor preta, não é? Isso vem influenciar no aspecto psicológico das pessoas, do próprio cidadão, do próprio policial militar de Rotan, não é? E do próprio indivíduo ali, infrator da lei. Então, esse retorno da cor, a nossa atividade de maneira mais ostensiva após a formação, ela tem causado, tem nos dado muitos pontos positivos no aspecto de segurança pública, não é? E explicar às pessoas que às vezes não compreendem muito a situação. A Rotan atua com rigor, mas dentro de toda uma técnica policial. Para termos uma ideia, para cada 10 abordados, entre 4 ou 5, não é? Esses são dados estatísticos, tem passagens por delegacias ou respondem a processos, não é? E alguns deles são foragidos da justiça. Então são nessas abordagens que nós recuperamos, não é? Um pouco da segurança, retirando da rua o foragido da justiça, recuperando o veículo roubado ou furtado, não é? Apreendendo drogas entorpecentes, que é uma das nossas missões, a atuação contra o narcotráfico, e as pessoas respeitam a Rotan. Então elas estão muito felizes, muito satisfeitas com o retorno da Rotan, e nós, policiais militares de Rotan, estamos muito satisfeitos também com a receptividade que nós temos tido da população de maneira geral.
Durante a Operação Sexto Mandamento, a imagem da Rotan ficou um tanto quanto arranhada. Major Araújo, o senhor que acompanhou isso de perto, inclusive fez até uma viagem ao Mato Grosso para acompanhar os policiais que ficaram detidos por lá. Até que ponto essa Operação Sexto Mandamento, até que ponto ela influenciou para essas tomadas de decisões que estão sendo colocadas em prática agora, essa reestruturação, essa readequação do policiamento de Rotan? Sim, influenciou totalmente, né, na retirada da Rotan nas ruas, mas até porque alguns talvez a maioria dos militares que foram presos naquela operação, e que, diga-se de passagem, graças a Deus, estão soltos, foi feita justiça, estão de volta ao trabalho, né? E eu espero que justiça seja feita mesmo com o julgamento, quem sabe a absolvição deles, visto que nós defendemos o tempo todo que foram problemas em ocorrência, foram confrontos, mas, né, a influência foi total. Veja bem que a Rotan foi retirada das ruas justamente no calor, e aí nós condenamos essa ação, essa decisão do comando em retirar a Rotan naquele momento, porque atendia mais um anseio da imprensa, mais um anseio de outros segmentos, até políticos também, do que o anseio da própria sociedade. E nós temos que atender a sociedade sempre, né? E nós previmos aí as consequências dessa retirada da Rotan das ruas, e elas ficaram evidentes aí depois que a Rotan saiu das ruas. Bem, mas a influência foi muito grande, e a influência em todo o desfecho disso tudo, nos índices de violência que aumentaram, tudo, houve essa influência. Agora, a influência para a volta da Rotan às ruas, né, embora não tenha sido a sua pergunta, mas a influência foi a influência da opinião pública. A opinião pública, o clamor público pela volta da Rotan, influenciou nessa decisão, que foi uma decisão além de técnica, havia uma necessidade dessa volta, é uma decisão política também, porque era um anseio de toda a sociedade, como nós vimos aí no vídeo. Agora, vale ressaltar que nós não podemos, em hipótese nenhuma, eu tenho que ressaltar isso sempre, o poder público, os comandos das instituições policiais, não só a militar, a civil também, não pode, em hipótese nenhuma, se pautar pelo anseio ou pela vontade pessoal de determinado órgão, ou da imprensa, ou de qualquer outro órgão, a não ser a obediência rigorosa à técnica. E a técnica exigia a manutenção da Rotan nas ruas. Eu disse ao comandante que, na época, que essa substituição, essa renovação poderia até ser feita, mas de forma gradativa, para não trazer as consequências que trouxe para a sociedade. O aumento muito rápido nos índices de violência, em todos os índices, roubo de veículo, roubo à residência, latrocínio, homicídio, quer dizer, todos os índices aumentaram. Deputada, na visão da senhora, a senhora também que acompanhou essa questão dessa Operação Sexto Mandamento, que balanço que a senhora faz do resultado que nós temos até agora dessa Operação Sexto Mandamento? Se vocês me permitem, eu tenho uma opinião bem diferente do Major, que é uma pessoa que eu respeito muito, deputado e meu amigo. Mas, de fato, eu quero considerar que essa seja outra Rotan. Me parece que houve uma mudança de quadros da presença em torno de 70%, é isso mesmo? Então, eu dou os parabéns, espero nesta uma nova Rotan, porque aquela não foi fiscalizada, ela não foi investigada por políticos, foi investigado pela Polícia Federal, que chegou e prendeu, inclusive, o comandante na casa dele.
Eles foram presos, foram com apoio do Ministério da Justiça, com apoio da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com apoio forte de segmentos da sociedade aqui, que não costumam falar mal de policiais, certo? Inclusive segmentos da imprensa. As matérias reiteradas sobre assassinatos de pessoas foi incrível, porque assim, uma coisa é a disputa na rua, o policial está ali exposto o tempo todo, pode acontecer uma troca de tiros, pode acontecer uma situação 100% indesejável. Agora, execução, isso é coisa de Esquadrão da Morte. E nós tivemos isso aqui, a prisão ficou mais do que claro que isso estava acontecendo, tem todas aquelas gravações feitas, policiais chegando ao ponto de dizer que tem prazer de morte, prazer de matar, que se sente bem quando chega em casa com a blusa, o uniforme manchado de vermelho de sangue. O que é isso, gente? Isso aí não, isso não é polícia, isso é bandido de farda. Agora, eu quero entender que essa é uma nova Rotan, a sociedade precisa de profissionais especializados em segurança, como é o caso que a Rotan parece se propor nesse momento, nas palavras aqui do comandante Taufik. Então, excelente, as pessoas querem isso. Agora, o que nós estamos vendo hoje? A sociedade muitas vezes também tem uma opinião que fica na defensiva, e é claro que fica. Nós estamos vendo, hoje até botei no Twitter isso, nós estamos vendo cenas que a gente se apavora nos filmes, cenas de Idade Média, como linchamentos, apedrejamentos, as pessoas chegam em grupo e matam uma pessoa ali. O que é isso que está acontecendo na nossa sociedade? Então as pessoas estão entendendo que a brutalidade, ela é protetora da cidadania. A brutalidade não protege ninguém. A brutalidade, a falta de atenção aos direitos humanos, o individualismo excessivo, essa forma de agir em grupo ou individualmente, pensar assim, a polícia tem que ser bruta mesmo, ela tem que chegar e matar, se o cara é bandido, chega lá e executa. Que é isso? Não, não é assim não. Então eu entendo que aquela Rotan, ela estava condenada mesmo a concluir os seus dias daquele modo, com aquela visão da maioria dos profissionais, não de todos, naturalmente, com todo respeito e, aliás, com a maior admiração de quem não entrou no crime de farda. Porque você está num grupo com muito poder, Olha, nas ruas eu tinha medo de carro da Rotan, nas ruas. Os caras com a mão tudo de fora, os braços tudo de fora, com arma do lado de fora e assim, andando normalmente pelas ruas, com brutalidade, com os carros do lado e tal. Agora não. Eu tenho visto, tenho testemunhado isso, inclusive nas ruas. Felizmente, eu não tive nenhuma situação de crime, né, em situação de ser abordada de forma criminosa e tal por alguém, um assalto, uma coisa. Então, não experimentei a ação direta, mas eu experimento nas ruas. O comportamento dos policiais da Rotan hoje, dentro dos carros andando, é de gentileza, de atenção e de respeito, que, aliás, é o que cabe a nós, é o que cabe a todo ser humano. Então, assim, eu estou considerando essa uma nova Rotan, uma nova visão e, inclusive, entendendo que aquele negócio do passado não pode acontecer de modo algum. O problema de estrutura da Polícia Militar. Até que ponto isso pode interferir no patrulhamento das ruas de Goiânia? Esse assunto nós vamos debater no próximo bloco. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui. Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União?
Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. Estamos de volta com o programa Opinião, que hoje trata do assunto Rotan nas ruas de Goiânia. Major Araújo, o senhor queria fazer alguma colocação com essa questão? Nós não podemos perder a oportunidade de debater a Operação Sexto Mandamento. O que eu quis dizer, deputado, é que, e eu tenho acompanhado isso bem de perto, eu não sei até que ponto também a senhora acompanhou, mas até hoje a Polícia Federal não concluiu as investigações. Até hoje nós não temos conclusão do inquérito, ou pelo menos isso não foi publicado. Os fatos dos quais os policiais respondiam continuam respondendo, não há fato novo. E houve uma série de violações até a direitos humanos praticados pela Polícia Federal na Operação Sexto Mandamento. Houve quebra de prerrogativa dos militares e houve, depois disso, também violações de direitos com relação às diligências que a Polícia Federal realizou. Veja bem que chácaras de policiais militares e até de civis foram invadidas, foram escavadas, foram destruídas pela Polícia Federal na busca de corpos de cemitério clandestino que não foi encontrado. Esse é apenas um exemplo. E, além do mais, dizer o seguinte, o subcomandante da Polícia Militar foi preso por uma simples acusação, por um simples telefonema, onde ele não determinava, não ordenava que ninguém fosse morto. Não, ele foi comunicado da morte de um criminoso perigoso que havia assaltado, e eu não sei se a senhora conhece a fundo esse caso, pelo menos, dos policiais de Acreúna. O coronel Macário, ele foi preso numa ocorrência simples, estava saindo de férias, estava voltando para Goiânia, a gente chama isso de azar policial, estava passando no local, encostou no local da ocorrência onde um criminoso uma quadrilha havia assaltado uma residência em Rio Verde, havia abusado das filhas do proprietário da residência, havia roubado a sua caminhonete e outros pertences, valores, levado e monitorado via satélite. Foi encontrada em Acreúna, em fuga, essa caminhonete, e a polícia de Acreúna, uma simples viatura com 2 policiais, quer dizer, olha, 2 policiais contra 2 bandidos é confronto na certa, não tem como. Mas, Major, nós não temos hoje a questão e aí nós trazer problema para Rotan. Sim. Certo? Quer dizer que não houve nenhum daqueles crimes que a Polícia Federal não denunciou? houve, claro. Então, é o que eu estou dizendo, eu só preciso concluir isso. Não, mas desconforto desse dos policiais, Major, não tem o valor de uma vida, esse dinheiro por execução. A senhora se referiu a comandante preso. O caso do comandante é apenas um telefonema dizendo, falando, aqui foi mais um para trás, mais um linguajar comum entre as polícias federal, civil, militar, qualquer outra polícia. E até as guardas municipais agora, que estão querendo também andar armados e daqui a uns dias vão estar inserindo aí no seu vocabulário esse tipo de comentário. Então, veja bem, e lá o que aconteceu foi o confronto. Há um policial contra um criminoso armado. Tudo verificado, as vítimas lá para testemunhar qual a agressividade, qual o nível de agressividade desse criminoso. Então, veja bem, esse comandante foi preso por esse simples fato, por comentar no telefone algo que nós todos aqui dentro da Polícia Militar, historicamente, e que precisa mudar. Nós concordamos nisso, nós concordamos plenamente que precisa mudar. Então, eu entendo o seguinte, a polícia é rigorosa na investigação e na questão de punir os desvios de condutas, é o órgão que mais exclui os seus funcionários, os seus integrantes por desvios de conduta,
né, que mais investiga, que aceita o controle do Ministério Público, por exemplo. Quer dizer, nós temos aí, e temos sim, nós temos, mas a eficiência de todos esses militares também, não tem dúvida. Agora, nós precisamos de maior efetivo, não se faz, e aí nisso a senhora pode nos ajudar, acho que toda a classe política tem que ajudar, tem que repercutir, tem que dizer. Não se faz uma abordagem digna a um criminoso. O que inibe a reação do criminoso é o efetivo por parte da polícia maior. Nós temos que, né, nesse caso concreto, por exemplo, se nós tivéssemos 2 viaturas abordando esse criminoso, com certeza ele seria inibido de reagir. Mais policiais militares precisamos também, de né? mais efetivo, mais para investigar. A investigação é um fator também que contribui com o fim da violência, né? Com a impunidade hoje talvez seja o maior problema. Eu até discordo de quem fala as drogas, né? É a impunidade que tem levado o indivíduo a praticar cada vez mais crime. Aproveitando esse gancho que o senhor falou da questão de melhorar, de reequipar, a delegada Adriana Corsi, ela afirmou que a polícia goiana, bom, isso aí eu acho que não é uma exclusividade, não é só da polícia goiana. A polícia hoje, de uma forma geral, ela sofre com um problema estrutural. A gente vê a questão do Rio de Janeiro, os traficantes estão muito mais bem armados do que a polícia. E isso não é diferente no estado de Goiás. A senhora deputada, como é que a senhora vê essa questão, essa disparidade que existe, esse mesmo que o deputado Major Araújo acabou de falar? A polícia hoje, ela precisaria de investimentos, de melhorias com viaturas, com novos homens na rua, com uma melhor formação para poder combater essa situação de criminalidade. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Aliás, nesse debate que nós tivemos, estou mencionando, porque nós estávamos no mesmo debate que o Major promoveu, lá no entorno de Brasília, em Lusiânia, que é uma região realmente de muita gravidade disso. 10 mil inquéritos parados, foi denunciado naquele dia, e é o número que a gente conhece mesmo. 10 mil inquéritos sem andar para frente por falta do policial, por falta da estrutura, por falta das condições. Falta IML nas cidades. Então, até que se resolva para chegar um corpo, até aquele, enfim, vai ampliando as impossibilidades. Falta instituto de criminalística e falta também as varas criminais, que agora, graças a Deus, nós votamos um projeto criando mais varas criminais lá, para que a impunidade acabe. Eu acho que vai ser a maior contribuição para o fim da impunidade. Agora, tem que ter realmente, eu acho que isso é uma obrigação, se não tiver mais equipamento, se não tiver todo o equipamento necessário para a ação da polícia, vai ser sempre a menos do que deveria. Né? E para colaborar, para que haja, a gente fala na inteligência, né? Quer dizer, que dê mais condições técnicas de uma ação que seja preventiva de fato, que dê possibilidades nesse sentido. Mas eu queria até puxar a atenção para uma outra coisa que a gente conversava aqui no intervalo, que é relacionada ao número de armas soltas na sociedade. Então, poderia ser uma briga de faca, uma coisa assim, de murro, de qualquer coisa, já é uma arma solta na sociedade, geralmente furtada de pessoa que comprou a arma legalmente. Então, tem um índice aí de que 90% das armas soltas no Brasil, elas são armas fabricadas no Brasil e suas respectivas munições. Apenas 10% vem de fora, que a gente fica muito defensivo, falando, isso é fronteira só, não. Fabricada aqui. As pessoas que compram armas ilegalmente e às vezes são assaltadas, ou compram armas legalmente e são assaltadas ou são furtadas em sua casa, são responsáveis também pela circulação de armas por aí, que, se não me engano, se o índice continua, era de 70% das armas na rua. Então, isso daí faz com que a ação policial fique mais difícil, você não sabe de onde vai vir uma arma, você não sabe de onde vai vir um tiro, e é um absurdo completo um negócio desse. Eu acho que a campanha pelo desarmamento deve ocorrer com a colaboração de todos. E outra coisa que até chama atenção, se o Major quiser comprar essa discussão aqui, que é relacionada a um projeto que nesses últimos dias foi rejeitado na Comissão de Agricultura do Senado. Nós precisamos reaver isso, de poder desapropriar terras onde há produção, seja de psicotrópicos, seja de plantas que gerem drogas, e também do tráfico, aliás, do trabalho escravo.
Então, essas situações de criminalidade permanente, elas precisam ser movidas também, elas precisam ser mexidas em macroações de Estado. Então, nós não podemos permitir o trabalho escravo e não podemos permitir o plantio desse tipo de erva no nosso território. Tem que punir, tem que desapropriar a terra de quem tiver esse tipo de comportamento e tem que prender também. Agora, como é que a gente faz para poder diminuir os índices de violência? O Major falou algumas coisas, o comandante também falou algumas coisas, e como é que a sociedade se sente? Se sente solta, ameaçada, andando pela rua. Quer dizer, nós todos precisamos nos mover nesse sentido e não permitir determinado tipo de ação coletiva ou individual que às vezes a gente também pratica. A pessoa está ali andando dentro de um carro, tem uma batidinha de carro ou ficou contrariado, tira uma arma e aponta para o outro. O que é isso? Aquele caso ali da mulher que matou o cachorro, um Yorkshire, matou ali a porrada. Todo mundo sensibilizado com isso. Tem gente lá apedrejando a casa, grupos apedrejando a casa da mulher. A gente confia na polícia, confia no Poder Judiciário. Mas não funciona direito? Vão trabalhar para funcionar direito. Exatamente. Vão trabalhar para resultar. Agora vai lá com ação pessoal. Aí esses dias lá também perto de Brasília, um grupo enorme de pessoas fazendo um protesto contra o problema na área de segurança pública. O que fizeram? Apedrejaram o ônibus com gente lá dentro, apedrejaram, jogaram fogo. Mas aí entra, deputado, algo que eu também tenho combatido aqui, o papel da imprensa estimulando essa agressividade, porque a imprensa, ela precisa sim dar notícia, mas tem que ter o cuidado de como essa notícia vai ser dada. Não pode chamar a mulher, dizer que essa mulher ela praticou uma monstruosidade, que ela merece isso, que ela e assim são hoje a imprensa aqui, pelo menos aqui em Goiás, onde eu convivo, mas faz sensacionalismo, tem que dizer e bota que e mostra várias lei, vezes, né? E foi na frente da criança e não sei o quê. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Para combater todo e qualquer tipo de violência, se houvessem políticas públicas voltadas para a base, não seria uma ação mais intensiva? Porque se você trabalha a base, você vai ter uma condição melhor. Por exemplo, com relação a isso que foi falado, do apedrejamento, da manifestação da população. Hoje, se o Corinthians perde uma partida, os torcedores vão lá na sede, cobram do presidente, reúnem com os jogadores e por aí vai. Se uma mulher mata um cachorro, eles vão lá, apedrejam e tal. Por que não criar, principalmente com relação à educação, conscientização para que a população saiba como cobrar, principalmente das autoridades públicas, para que elas criem políticas que visam a combater esses problemas na base. A questão do tráfico de drogas, a questão do tráfico de armas, porque ao invés de colocar a polícia para enfrentar esses bandidos, se houvesse uma preparação, lógico que isso é um trabalho de longo prazo, mas que talvez desse um melhor resultado. Eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. A educação de base é necessário, o acesso aos serviços públicos é necessário. Agora, nós sabemos que só a informação, ela não é suficiente. Por exemplo, se as pessoas estão, no caso de jovens, aí eu vou entrar num assunto super chato, até porque é meio polêmico, chato e tudo mais. Eu sou uma pessoa que gosta da noite, eu gosto de ir em festas, eu ando de moto, às vezes sou abordada em blitz, porque eu não bebo, né? Mas eu sou abordada em blitz 2, 3 horas da manhã, porque estou passando de moto, assim, tudo de boa, tranquilo, ótimo, sem problema. Então, eu quero dizer que eu não estou dentro de casa falando de longe. A gente vê, por exemplo, as pessoas às vezes bebem muito e andam armadas. Isso é um perigo em si. Então, a pessoa tem a informação que se ela beber, ela vai ficar fragilizada? Tem. Ela tem informação que se ela andar de arma, ela pode morrer ou matar? Tem. Mas mesmo assim faz. Eu faço isso daí um exemplo com AIDS e camisinha. E gravidez indesejada. A pessoa sabe que se ela fizer sexo, ela deve usar camisinha. Em qualquer situação. Inclusive numa relação monogâmica. Ela deve, porque ela passa... Os índices estão mostrando que nas relações... Mas a pessoa tem a informação e mesmo assim não faz. Então, ao mesmo tempo, a informação deve chegar, a educação deve chegar, o cuidado dos meios de comunicação é obrigatório esse cuidado. E, ao mesmo tempo, deve haver prevenção organizada do crime pelo Estado, no caso as polícias, e também o trabalho posterior de investigação. Acho que essas coisas caminham juntas. Eu até exemplifico, comandante, que eu estive na Praça Tahrir,
no momento anterior a essa eleição agora, lá no Egito. Há menos de um mês eu estive lá. E eu fiquei 2 dias lá, não vi uma pessoa dando um empurrão em ninguém. Não vi uma arma de fogo. E tinha milhares, milhares e milhares de pessoas. Crianças, gente adulta, mulheres vestidas de burca, outras vestidas como eu, de jeans e tal. Quer dizer, ali tinham muçulmanos de todas as esferas políticas, são muitos partidos, muita gente ali. Ali tinha também cristãos, eu não vi um empurrão. Chegou a hora da oração dos muçulmanos, os cristãos silenciosos para poder proteger aquele momento da oração. Então, assim, se houver respeito entre as pessoas já é muito bom. Isso é muito bacana. É na escola, é em casa. Agora é preciso também ação policial para poder proteger. Me permite um comentário rapidinho aqui. Por citar algumas situações aí, eu gostaria de dizer o seguinte. É alegado que falta IML, falta diligências, né? Obviamente por falta de recursos humanos, né? na Polícia Civil e outras situações. Só a PM e só a Rotan não resolve o problema. Gostaria de novamente falar isso. Só a PM e só a Rotan não resolve o problema. Outro grande problema que nós temos constatado aí é a falta de educação. Mas a falta de educação é aquela criação de berço. A falta de educação, parece que as pessoas não têm ouvido mais os seus pais, seus avós, não têm um respeito pelos idosos, não respeitam sequer uma faixa de pedestre. Então essa situação, né, da educação no seio familiar, o religioso, né, o próprio Major aí sabe, entende o que eu estou falando muito bem, a situação religiosa, a situação do crescimento emocional das pessoas, né, o desenvolvimento da inteligência emocional das pessoas, ela está sendo deixada muito de lado. E é onde tem esses transtornos, esses conflitos, das pessoas não terem paciência com mais nada. Então eu acredito que não só a informação, mas a formação do caráter hoje, ela deve ser voltada, deve ter tido uma atenção toda especial por parte do governo e das famílias. O que eu tenho observado é o seguinte: todo aquele cidadão que não respeita o seu pai, não respeita as autoridades, não é? Ele é desafiadora sem ter motivo e nem sabe o porquê que ela age daquela maneira, agressiva, até agressiva, gratuita. Isso aí foi falha na formação. Então dizer que não é a Rotan que vai resolver isso, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil, não é só a escola nem só a família, mas a sociedade como um todo. Se a sociedade se manifestou e pediu o retorno da Rotan, ela também deve se manifestar e exigir outras situações também, principalmente a educação, principalmente a formação familiar. Volto a frisar, muitos desses homicídios que têm acontecido, tem acontecido por relacionamentos interpessoal. E aí fica a situação de falar que a polícia ou a segurança pública não toma medidas de segurança para reduzir o homicídio. É homicídio por causa de droga, é homicídio por causa de ciúme, é violência contra a mulher através de marido truculento, não é? É aquela situação de mãe e filha que aconteceu aí, uma situação de que a avó e neta, que também aconteceu aqui em Goiânia, que são situações que não cabem, vamos dizer assim, um enfrentamento direto por parte da Polícia Militar ou da Polícia Civil em cima dessa situação. Isso aí são situações que vêm da pessoa, da formação, do caráter e da índole delas. Nós estamos falando muito de segurança pública, de violência, de homicídio, né, jogando uma responsabilidade muito grande sobre segurança pública. Acredito que a formação do caráter ela está em primeiro lugar e a gente tem que voltar nisso. Preocupar com a estrutura emocional das pessoas, com a formação da inteligência emocional das pessoas. O que não temos hoje, que a gente constata nas nossas abordagens aí, é a falta da inteligência emocional, a criação, o berço, família, até mesmo a religiosidade, que as pessoas não dão muito valor à vida. Muito bem, a nossa discussão está muito boa, é um assunto que tem várias ramificações, mas infelizmente o nosso tempo terminou, estou recebendo um sinal ali que o nosso tempo já esgotou, e eu quero fazer um convite a todos vocês que nós voltemos a debater esse assunto numa outra edição do programa Opinião. Quero agradecer aqui a presença do Major Araújo, deputado estadual pelo PRB, a deputada Marina Santana, deputada federal pelo PT, e ao comandante Taufik, que é o comandante da Rotan. Agradeço a presença de todos vocês e prometendo que num futuro breve nós estaremos de volta discutindo novamente esse assunto. Assista a nossa programação pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site no www.assembleia.gov.br. Até uma próxima edição.